Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma web aula. Hoje é a nossa web aula de número 5. Hoje nós vamos estudar um pouquinho uma síntese sobre a análise das demonstrações contábeis, gerenciais e fiscais. Sobre essa web aula, eu vou construir no Google Meet e disponibilizar lá no blog da disciplina de contabilidade pública um passo a passo com o cálculo dos indicadores que eu vou apresentar aqui nesta aula. Então, eu peço que vocês acessem o blog depois e vocês vão assistir a aula que eu irei gravar com o exemplo prático de cálculo de alguns indicadores. Bom, vamos lá. Qual o objetivo da análise das demonstrações contábeis? Primeiro, realizar um diagnóstico da situação financeira. É o que eu disse na aula passada sobre os relatórios gerenciais voltados para a execução orçamentária e para o relatório de gestão fiscal. Qual a situação financeira? Então, nós pegamos com base lá no relatório resumido de execução orçamentária e a gente verificou o quê? Que a arrecadação nos primeiros meses do ano foi menor, foram bem menores os valores. Então, o que nós vamos fazer para resolver essa situação? A gente vai ter que fazer um ajuste fiscal, fazer uma limitação de empenho, certo? Depois, a gente faz o quê? A análise permite um diagnóstico da situação econômica. A gente faz também uma avaliação do desempenho da entidade. Com a análise, a gente verifica a eficiência da utilização dos recursos, a identificação dos pontos fortes e fracos do ente federado, as tendências e as perspectivas futuras. E também a origem das fontes de recurso e destino de suas aplicações. Bom, a gente evidencia também de erros na administração do recurso público. No caso que eu citei na web aula anterior sobre os relatórios, então se verificou no relatório resumido de execução bimestral que não está cumprindo os limites de gastos obrigatórios de educação e saúde, o que o gestor tem que fazer? Tem que buscar ajustar esses erros que eventualmente acontecem durante o exercício, na execução, para que ao final do exercício ele cumpra pelo menos o mínimo, tanto dos limites de gastos, com educação e saúde, também com despesa de pessoal e outros limites que são definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Busca-se também o quê? A avaliação de alternativas econômicas e financeiras futuras e diagnóstico da situação patrimonial. Então, os tipos de análise. Nós temos análise estática, que é aquela que se analisa apenas um período. Então, eu vou analisar especificamente só o ano de 2020. Então, sem comparação temporal. É uma possibilidade, não quer dizer que é a correta, mas é uma possibilidade que temos. E temos também o tipo de análise dinâmica, aquela em que se avalia a tendência no decorrer do tempo. Esse tipo de análise dinâmica, ela possibilita um diagnóstico interessante para analisar o ente federado. Para isso, é preciso comparar no mínimo 3 anos, a fim de que se possa visualizar a evolução do saldo das contas no tempo e traçar as tendências da gestão. Então, vamos lá. No primeiro bimestre, a gente sabe, janeiro e fevereiro, a arrecadação, embora seja o período lá nos municípios do pessoal pagar o IPTU, a arrecadação é um pouco menor,
certo? Então, a análise desses demonstrativos possibilita isso. No decorrer de 3 anos, você já consegue visualizar, se você fizer esse tipo de análise bimestral, você consegue, bimestral de 3 anos, por exemplo, pegar o primeiro bimestre do ano de 2020, 2019 e 2018, você vai verificar a tendência. Olha, quanto que eu arrecadei de IPTU nesses 3 anos. Então, eu posso projetar para arrecadação lá para 2022 nesse mesmo período, mais ou menos esse montante. Então, a análise dinâmica, ela possibilita isso. Bom, e quem são os usuários da análise das demonstrações contábeis? Gerenciais e fiscais. Então, nós temos os gestores, que é o controle interno, o cidadão comum, né, as ONGs, as instituições financeiras, por quê? Porque elas emprestam dinheiro para o governo. Outras esferas do governo, fornecedores, entidades reguladoras, tribunais de contas, né? O Tribunal de Contas, ele busca aí mais a questão da responsabilização, e os colaboradores também do ente público para buscar o quê? Buscar melhorar aquele indicador. E o método da análise das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, nós podemos realizar a análise vertical, a análise horizontal e a análise dos indicadores econômicos e financeiros. Bom, na análise vertical, nós podemos fazer essa análise não somente dos balanços, tá? Do balanço patrimonial, do balanço orçamentário, financeiro, ou das demonstrações das variações patrimoniais. A gente pode fazer a análise vertical e análise horizontal também de todos os relatórios que você achar conveniente para coletar, revelar informações sobre a entidade. Aqui eu trouxe só o balanço patrimonial. Então, como que eu faço a análise vertical? Então, a análise vertical analisa-se o quê? A variação de uma conta em relação a outra conta base do mesmo período. Exemplo. Então, nós temos lá o balanço patrimonial, que de um lado a gente tem o ativo e do outro lado o passivo. Então, como que eu faço a análise vertical? Eu pego a conta contábil, exemplo, conta ou grupo de conta. A conta disponibilidades, que é o quê? É o montante que eu tenho lá, em caixa e bancos, dividido pelo total do ativo ou do passivo. Qual é a conta base? A conta base é sempre o total correspondente daquela conta, vezes 100. Aí eu vou encontrar quanto a conta disponibilidades representa do total do meu ativo. Do mesmo jeito, eu posso fazer com a conta estoques, né? Então, eu tenho lá no ente federado o estoque, que é o pessoal lá do almoxerifado que faz o controle. Então, eu posso pegar lá o saldo da conta contábil de estoques, dividido pelo total do vezes 100, e eu vou identificar quantos por cento representa o meu estoque em relação ao total do ativo, tá? Bom, aí eu posso também fazer a análise vertical do balanço orçamentário. Como que eu faço? Eu pego a conta contábil, certo? Ou grupo de contas. Então, eu tenho lá, né, nas receitas correntes, eu posso pegar receita corrente realizada dividido pelo total da receita realizada. Posso fazer várias análises e multiplicar por 100. Aí eu vou descobrir quanto de receita corrente foi realizada em determinado período, certo? Eu posso fazer essa análise tanto do balanço orçamentário, aquele que é elaborado anualmente,
como daquele que é elaborado no relatório resumido de execução orçamentária, tá bom? Aí já na análise horizontal, é um processo de análise temporal, que permite verificar a evolução das contas individuais. Então, cada conta ou grupo de contas indica o percentual que essa conta evoluiu ou regrediu de um período para o outro. Então, o exemplo que eu trago aqui é uma conta do balanço patrimonial, mas pode ser feito com qualquer relatório gerencial. Então, eu vou pegar o quê? A conta ou grupo de conta do ano 2. Então, vamos utilizar o exemplo anterior que eu citei. Então, vou pegar o saldo do grupo, do agrupamento lá do estoque no ano de 2020 e dividir pelo saldo de estoque do ano de 2019 e vou multiplicar por 100, certo? Aí eu vou encontrar quanto essa conta evoluiu, tá certo? Bom, agora nós temos a análise de indicadores financeiros e econômicos, que é uma importante ferramenta para dispor de diagnósticos para a tomada de decisão. Possibilita comparar valores de diversos exercícios consecutivos. Então, tipos de análise: indicadores da mesma entidade, indicadores de vários períodos, indicadores de entidades similares. Então, eu posso fazer a comparação, eu posso fazer o cálculo de indicadores do município de Porto Velho e fazer essa análise com o município de... calcular os indicadores do município de Paraná, por exemplo. E vou fazer uma análise para ver se essas informações têm alguma similaridade. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os indicadores e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101, que nela está contido o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Então, ela trouxe o quê? Indicadores essenciais para avaliar o quê? O desempenho e manter saudável a gestão pública. Isso é muito importante. Dentre os indicadores da Lei de Responsabilidade, temos o equilíbrio financeiro, que isso deve ser uma constante na administração pública. Por isso que o relatório resumido de execução orçamentária bimestral, ele traz essas informações sempre a cada 2 meses para buscar esse equilíbrio. Analisa também o desempenho da arrecadação, a receita corrente líquida, limites da despesa com pessoal, dívida consolidada líquida, operações de crédito e resultado primário e nominal. O que é resultado primário e nominal? É a diferença entre receitas e despesas, excluído os juros. Então, todo o valor relacionado a juros e o principal da dívida. Então, o que é resultado primário, Vou pegar as receitas e despesas e vou excluir os juros e o principal da dívida, tanto pagos como recebidos. Então, tanto as receitas de juros como as despesas e o principal da dívida, eles têm que ser excluídos desse valor. Então, a gente tem também o resultado nominal, que é a diferença entre todas as receitas arrecadadas. Então, o que é resultado nominal? Diferença, vou pegar receitas arrecadadas menos despesas empenhadas. Aí vou encontrar o resultado nominal. Resultado primário, eu vou pegar o quê? Receita menos despesas, só que dessas receitas eu tenho que excluir os juros, tanto das receitas como das despesas, excluir os juros e o principal da dívida. Bom, agora eu trago para vocês uma análise dos indicadores do balanço orçamentário. Então, vamos lá. O primeiro que eu trago aqui para vocês, da análise do balanço
orçamentário, esse primeiro aqui é o balanço orçamentário, é o quociente de execução da receita. Então, lá no balanço orçamentário, nós podemos fazer análise de indicadores. Como é que eu faço? Então, a gente pode pegar o quê? O montante da receita realizada dividido pela previsão inicial. Realizada é o que foi arrecadado naquele bimestre, se você estiver fazendo análise do balanço orçamentário bimestral. Mas se for o anual, tá? Você vai pegar do ano inteiro. Então, receita realizada é o mesmo que receita arrecadada. Aí você encontra o percentual, quando é maior, menor ou igual a 1. Isso aqui eu vou trazer com mais detalhes no exemplo prático que eu vou disponibilizar lá no blog para vocês. Nós podemos calcular também o coeficiente de equilíbrio orçamentário, que é como que eu calculo? Dotação atualizada dividido por previsão inicial. Essa dotação aqui é lá na despesa. Aí, coeficiente de abertura de créditos adicionais. Então, eu posso calcular o excesso de arrecadação. Como que eu calculo isso? Excesso de arrecadação dividido por créditos adicionais. Coeficiente de execução da despesa é um outro indicador. Aí, eu posso calcular como despesas empenhadas dividido por dotação atualizada. Coeficiente da execução corrente. Então, nesse caso aqui, quando eu faço a análise do balanço orçamentário, eu vou analisar somente o quê? Receita e despesa correntes, tá? Coeficiente de execução orçamentária de capital. Eu vou analisar somente o quê? Receita e despesa de capital. Aí nós temos outro coeficiente, ou quociente, de resultado orçamentário, que são receitas realizadas dividido por despesas empenhadas. Depois nós temos a análise dos indicadores do balanço financeiro, que são uma das possibilidades, tá? São um dos autores que trata sobre essa temática. Aí a gente pode fazer a análise do coeficiente de execução orçamentária, que é a receita orçamentária dividido pela despesa orçamentária. O próximo quociente é receita orçamentária dividido por despesa orçamentária a pagar, que a gente vai calcular o que aqui? O quociente financeiro real de execução orçamentária. Aí depois nós temos o quociente de execução extra-orçamentária, que são as receitas que não tem relação com o orçamento dividido pelas despesas extra-orçamentárias. Isso tudo lá do balanço financeiro. Aí nós temos o quociente de resultado de execução financeira, que a gente vai pegar todas as receitas, sejam elas orçamentárias, ordinárias ou vinculadas, mais as receitas extra-orçamentárias, dividido pela despesa orçamentária, ordinária ou vinculada, mais as despesas extra-orçamentárias. E temos também o coeficiente do resultado dos saldos financeiros, que é o saldo que passa para o exercício seguinte, dividido pelo saldo do exercício anterior. Depois nós temos a análise do balanço patrimonial, que é um pouco parecida com a análise que é realizada por empresas privadas, né? Que nós temos aqui o quociente de liquidez imediata, que é o montante das disponibilidades, que é caixa e equivalente de caixas, dividido pelo passivo circulante. Coeficiente de liquidez corrente, que é o montante lá do subgrupo do ativo circulante, dividido pelo passivo circulante, que são aquelas contas lá do balanço patrimonial. Coeficiente de liquidez geral, que é ativo. Nesse caso aqui, nós vamos somar o saldo do circulante mais realizável a longo prazo, dividido pelo passivo. Esse passivo aqui entra o circulante e o não circulante. E o quociente de composição do endividamento. Então, qual é a composição desse endividamento? Ele está todo no passivo circulante ou não? Então, é passivo circulante dividido
pelo passivo total. Aqui, no caso, entra o circulante e não circulante. O quociente do resultado patrimonial, aí nós vamos pegar o total do ativo dividido pelo total do passivo. Nós temos aqui o quociente de situação financeira, que é ativo financeiro dividido pelo passivo financeiro, e o quociente de situação permanente, que é o ativo permanente, que nós estudamos lá anteriormente, dividido pelo passivo permanente. E os últimos indicadores, que é quociente de ganhos e perdas dos ativos. Nós temos valorização e ganhos com ativos e desvalorização e perdas do ativo. Então, são esses dois indicadores. E o próximo é quociente do resultado das variações, que são o total das variações patrimoniais aumentativas dividido pelas diminutivas. Aqui eu apresentei só as fórmulas para vocês, mas eu vou construir um exemplo, né? Estou construindo um exemplo prático de cálculo desses indicadores que vocês podem acessar lá no blog. Bom, finalizamos aqui. Lembrando que lá no roteiro de estudos de vocês tem a interpretação de todos os indicadores. E no exemplo prático, eu vou trazer esta explicação para vocês, tá bom? Aqui eu só trago as fórmulas. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.